Os meus pais eram clientes da Web Fibra e também eu tinha uma amiga, colega de escola, de igreja, que era cliente, e assim que eu conheci. O interesse surgiu porque eu estava fazendo um curso de administração, e aí na época eu já conhecia a web, sabia que tinha algumas oportunidades, e aí eu vim trazer um currículo aqui. Comecei com atendimento ao cliente, né? A web não era tão setorizada igual é hoje, era um pouquinho de tudo. Então ali no início era realmente o atendimento presencial e focado em todos os setores. Para os meus filhos eu falo que eu nasci com uma missão de vida, que é cuidar de pessoas, né? Então, hoje, no setor em que eu me encontro, recursos humanos se resume a isso, a cuidar de pessoas. Teve vários, né? Porque não se trata só da minha vida profissional, mas também da minha vida lá fora. Um dos desafios que eu passei aqui e que eu também encontrei forças foi em 2018. Eu tive uma perca de um bebê e eu tenho, assim, como referência na Web Fibra o fato de que me deram muita força nesse momento, né? Por 15 dias eu fui afastada, não pelo médico, mas pela Web Fibra. O diretor da empresa resolveu me afastar pela perca. Eu descobri a perca graças a um exame, o qual a empresa também se prontificou a me ajudar na época, né? Tomou ali a iniciativa, então isso marcou muito na minha vida. O fato de a empresa também ser humana, ver o lado humano, assim, do colaborador. Nesse tempo aqui na web eu já fiz várias viagens em busca de mais conhecimento. E uma coisa que me marcou bastante foi uma viagem em maio do ano passado, a qual a gente foi para Foz do Iguaçu. Fui fazer um curso lá voltado a trabalhista, colaborador, mas fui lá com toda aquela sede de aprendizado e também tive a oportunidade, né, de viver uma experiência única, que é conhecer um país diferente do Brasil, então me marcou bastante. E também viajei de avião em uma outra viagem, isso marcou bastante, que eram 2 sonhos meus que eu tinha, o qual eu realizei aqui dentro, que a web gera oportunidades. De 2018 eu tinha um objetivo de vida, o qual eu fui anulando, que era uma formação na parte de recursos humanos. Posso falar para vocês que essa conquista se deu com o meu trabalho aqui e também com a oportunidade de, mesmo não tendo a formação, poder fazer a atividade em si. Isso contribuiu muito, me deu mais força e mais chance de estudar e viver ali na minha rotina, no meu dia a dia, essa vivência mesmo com recursos humanos. Então essa oportunidade, eu acredito que foi um pontapé eu estar aqui dentro da Web Fibra e estar exercendo ali a função em si. Eu tenho vivido esse momento dentro da web, que eu sou uma pessoa muito emotiva, né? E eu tô trabalhando isso em mim. E eu, como recursos humanos, preciso, porque pessoas vão me procurar com problemas, algumas experiências, às vezes, que tá ali triste, chateado, e eu tenho que mudar muito nisso aí. Não mudar tanto, porque eu preciso sentir, mas eu não preciso sentir com tanta intensidade. Então, nesse momento, a frase que tá me marcando é: não leve pro coração, e sim pro plano de ação. A maturidade, com o tempo, com as experiências que a gente tem aqui dentro, a maturidade que a gente começa a ter ali com as experiências do dia a dia, com os fatos que acontecem no dia a dia. Acho que eu amadureci bastante com todos os desafios que eu tive aí no meio do caminho. Como eu disse no início, a missão de cuidar de pessoas. Eu quero que as pessoas aprendam comigo também a ter essa missão, porque hoje, no mundo em que a gente é muito eu, tá morrendo esse negócio de olhar o lado do outro e entender o lado do outro, se colocar ao lado do outro. Então eu quero que esse legado fique de servir, não importa em que liderança você tá, se você é uma pessoa que entrou ontem ou uma pessoa que tá aqui há 10, 15 anos, mas que a pessoa sirva sempre. Acredito que esse é meu legado. Não leve pro coração, porque, né, quando a gente é novo demais, a gente vai ser corrigido sempre, orientado sempre, e quando a gente não leva ali pro coração, a gente aprende mais. E aí a gente não vai perder tempo aprendendo isso. Que até você aprender, amadurecer, e aí ver que é para o teu crescimento profissional e também pessoal, a gente se machuca muito. Então, se você colocar isso na cabeça de que guarda ali num cantinho, aqui é pro coração, mas aqui é pra minha evolução, aí você não sofre tanto. Nossa, o primeiro dia, a gente soa, é impossível, né, não passar um nervoso, porque é tudo novo, a gente não sabe nada. E aí a gente pensa que sabe alguma coisa, mas quando você chega ali, mesmo trabalhando em outro local, também não sabe, né? E eu lembro, assim, que na época era uma loja muito pequenininha, tinham cadeiras, assim, e eu lembro que quando eu vim na entrevista foi falado muito sobre manter tudo organizado, nada bagunçado. Então eu ficava o dia inteiro me preocupando com as cadeiras, ficava me preocupando ali com a organização em si do espaço. E aí quando o cliente chegava, assim, eu também tinha bastante dificuldade, porque era um ramo que eu não conhecia. Então era óbvio que eu não ia saber falar, assim, com autoridade
da tecnologia em si, computador e tudo mais. Então passei um nervoso assim no primeiro dia, mas graças a Deus deu tudo certo. Como eu disse, eu daria o conselho para eu ser menos sensível, menos emocional, né? Partir aí dos desafios e encarar eles assim com mais força e não me machucar às vezes com coisas desnecessárias, né? Para levar para o meu crescimento mesmo e não para o coração. Ah, não, né? Eu acredito que eu pensava que eu ia trabalhar ali e não ia ter as oportunidades que eu tive aqui dentro, né? Estudo, viajar, conhecer lugares novos. Eu sou uma pessoa que eu fui criada dentro de um bairro que hoje dentro de Castro é muito evidenciado como um bairro que as pessoas não têm futuro, né? Ai, vai dar pessoa errada na vida. Então, a gente não pensa que chegaria, né? Hoje eu posso dizer assim que eu sou uma pessoa realizada. Trabalho com o que gosto, tenho minha família. Eu sou tudo que a sociedade algum dia lá atrás, há mais ou menos uns 20 anos, falaram que eu não seria. Então, assim, eu não imaginaria e acredito que foi permissão de Deus e que as coisas foram acontecendo na medida do possível para que hoje chegasse no que eu tô vivendo hoje na minha vida. Ouvi, né? Lembro que chegava cliente ali reclamar, não adianta você bater boca. Bater boca com o cliente não adianta, você vai perder ele. Então, ouvi o que as pessoas têm a dizer. Muitas das vezes a gente tem que ter empatia, parar, ouvir o cliente, entender o cenário dele e trago isso para mim até hoje na minha profissão. Ouvir as pessoas e todo dia aí eu busco melhorar um pouquinho mais a minha escutativa. Olha, por hora eu tentei desistir dessa minha essência. Eu fui criada dentro de uma igreja, então a minha vida toda eu servi pessoas. Eu lembro que domingo assim eu ia limpar a igreja para começar o culto e, né, sempre cuidando de pessoas. E por um tempo aqui dentro eu quis parar de cuidar de pessoas. Ah, ninguém cuida de mim, não vou cuidar também. E aí a gente acaba matando a essência da gente. Então eu acredito que seria o cuidar de pessoas mesmo, que eu não desisti, que eu persisto nisso todos os dias. Às vezes vem um desânimo, bate um desânimo e a gente fala, não, vamos voltar à configuração inicial e vamos continuar o trabalho. Então é isso que eu trago. Ah, passou muita pessoa aqui dentro, aconteceu muitos cenários aqui dentro também, mas que eu trago assim pra mim as pessoas que agregaram conhecimento sobre a minha vida. Teve várias pessoas profissionais mesmo que passaram aqui pela web e que trouxeram pra mim muito conhecimento. E também a confiança da diretoria no meu trabalho, as oportunidades que vieram, isso aí marca bastante a minha história. Transparência. A gente tem que ser transparente em tudo que a gente faz. Eu tenho isso de criação de berço. Se eu não concordo com alguma coisa, eu sempre sou transparente. Nas minhas atividades rotineiras, eu sempre busco a transparência, mostrar o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo. Eu acredito que isso gera confiabilidade. E sem confiança, a confiança é a base de tudo. Um dos valores da empresa que eu carrego comigo é a transparência e junto com ele vem a confiança mesmo, né? Que é a base de todo relacionamento, a confiança e a transparência.